lá. E aí, vocês estão bem? Vamos falar hoje sobre autoconfiança. Vamos mandar essa live para todo mundo. Olha que Kush entrou! Bora, turma! Vamos enviar aí essa live para todo mundo. Bora! Vamos mandar. Tô mandando aqui para que todo mundo tenha acesso ao conteúdo. Vamos chamando todo mundo. Chama aí pelo menos umas 5 pessoas, vai. Aí, vai chamando aí pelo menos umas 5 pessoas pra gente conquistar aí o maior número de pessoas com a informação. Vai mandando aí, boa tarde pra quem não almoçou ainda. Vamos falar sobre autoconfiança. Esperar aí uns 2 minutinhos, né? Como é de praxe. Quarta-feira atípica, né? Uma ventania lá fora. Bora, turma. Vamos arregaçar de conteúdo hoje, hein? Boa. Minha equipe tá toda presente aí. Aí, tá entrando. Bom dia, Dani. Bom dia, boa tarde pra quem não almoçou ainda, né? Bora, Lu. Turma, vamos lá. Olha, estão entrando. Isso aí. Compartilha aí enquanto eu tô falando. Manda coração para que mais pessoas tenham acesso aí à informação. E por que eu falei de autoconfiança, né? Porque é que eu tenho visto nesses últimos tempos. O porquê que as pessoas... como eu tô ligado na área da saúde, eu falo frente à minha realidade, tá? Por que as pessoas não estão engajadas ainda com, né, atividade física? Por quê? Isso envolve um pouquinho também de autoconfiança, tá? Agora, pela semântica da palavra. O que é autoconfiança? Vamos lá. Confiança em si mesmo, certo? Acreditar naquilo que você pode e que você tem capacidade de realizar. Então envolve uma ação, certo? Então a autoconfiança, ela vem da convicção que você tem de ser capaz de fazer ou de realizar alguma coisa. Então esse é o conceito semântico aí, o poder da palavra. Então a autoconfiança, então é você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa, tá? Aí você tem uma autoconfiança elevada ou você tem uma baixa autoconfiança. Agora depende da situação, depende do modo que você encara a sua vida, tá? Porque as situações, elas são as mais variadas possíveis. E isso vai oscilar em um momento da sua vida, ok? Então tem momentos de estresse, tem momentos que você vai ser você vai ter que enfrentar problemas, vai ter momentos de muito sucesso, vai ter momentos adversos que vão testar esse alicerce em você. Então a gente é testado a todo momento, o quão a gente é autoconfiante. Então eu tive a oportunidade de escutar um audiobook, né, que eu gosto muito. Enquanto eu estou dirigindo, eu vou escutando algumas mensagens de alguns livros referente a algumas temáticas que eu estou tentando me aprofundar, tá? Que eu estou me aprofundando, estou estudando sobre isso. E o desenvolvimento pessoal está sendo a minha linha agora de raciocínio. Vocês observam aí pelos meus posts que eu venho desenvolvendo aí, venho estudando muito
a respeito do desenvolvimento pessoal em relação ao comportamento das pessoas, tá? Porque aliado isso à atividade física, a gente consegue ter muito mais sucesso, muito mais benefício, agrega muito mais valor. Então a parte comportamental e a parte de saúde, juntas, a gente consegue agregar muito mais valor para vocês, certo? Então assim, tô dirigindo e tô escutando. Aí eu escutei um livro, o audiobook de um livro, que ele chamou minha atenção. Comece o dia arrumando a sua cama, né? Aí você fala assim, nossa, arrumando a cama, o que isso tem a ver com autoconfiança, né? O que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? O que isso tem a ver com o que hoje a gente está falando, né? Mas ele é nítido, né? Ele é um ex-militar, um ex-almirante da Marinha, né? Que ele ele aprendeu a superar os fracassos, a aguentar as críticas e ajudar o próximo com tantas adversidades, tá? Então, assim, ele relata no livro, isso é só um breve insight do livro, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, leiam o livro. Então ele fala que o simples fato de você arrumar a sua cama te dá uma sensação de uma tarefa cumprida. Então você se predispôs a fazer algo e foi lá e fez. Então isso aumenta internamente a sua autoconfiança. E por mais que o dia tenha sido cheio de tarefas, cheio de problemas, cheio de desafios, cheio de coisas que você pode ter sucesso ou não naquele dia, você vai encontrar a sua cama arrumada, pronta para recebê-la, para você descansar. Então, mesmo que o dia tenha sido turbulento, você vai ter um repouso merecido, né? Porque no outro dia você vai ter a outra oportunidade de fazer as coisas dar certo. Então, aí aumenta a sua autoconfiança. Então, são pequenas tarefas que aumentam a sua autoconfiança, tá? Ele relata no livro também que a vida, ela não é justa às vezes com a gente. Que a gente batalha e às vezes a gente cai, né? Você fala, mas por quê? Eu fiz tanta coisa legal, fiz tanta coisa boa, mas deu errado por quê? E a gente fica se julgando por que a gente fez errado. Às vezes é uma série de situações que aconteceram que fizeram com que não desse certo aquela situação. Então para de se vitimizar frente à situação. A culpa naquele momento não foi sua, então pare de se julgar incapaz, né? Aprenda com o fracasso. Você falhou em virtude de uma situação, mas que você tem a oportunidade de fazer novamente e agora com mais sucesso. Então, pare de vitimismo. Enfrente as dificuldades. Os obstáculos, eles estão aí diariamente. A gente fala assim, para de viver no mundo de Alice no País das Maravilhas, né? Não existe mundo perfeito, não existe mundo do Instagram que só tá todo mundo sorrindo, sem problema, naquela foto linda, não sei o quê. Todo mundo tem uma adversidade interna, todo mundo tem um desafio a ser superado. Cada um tem o seu, certo? E como você encara isso, é como que você vai enfrentar a sua dia a dia. Isso vai elevar ou vai manter ou vai até diminuir sua autoconfiança. Se você deixa de fazer uma ligação que você tem que fazer, por exemplo, eu tenho que ligar pro meu cliente porque eu tenho que dar uma má notícia. Se você ficar protelando isso, você vai perdendo confiança em você mesmo. Então encare essa situação. Pega o telefone e fala, olha, aconteceu isso. Encare a situação difícil, né? Depois que você encarar isso, depois que você fizer aquela ligação, você fala, pronto, assunto resolvido, meta cumprida. Não fuja dessas situações, né? E ele fala assim no livro também, não fuja dos tubarões. Quem são os tubarões? Aquelas pessoas que sabem de tudo, que acham que sabem de tudo, que vão te diminuir, né? Então ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém. Então elas vão tentar te oprimir, tentar fazer com que você desista de certas decisões em função de uma opressão. Então fuja dessas pessoas e encare elas, né? Ao mesmo tempo que você foge dessa situação, você está encarando elas e diminuindo para que isso aconteça, tá? E, turma, em qualquer situação,
em qualquer situação da sua vida. Pensa isso como regra. Você anota isso no seu papel, no seu celular, deixa isso gravado na sua mente, fala isso todos os dias pra você. Dê sempre o seu melhor, porque isso vai aumentar a sua autoconfiança. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Coloca isso na cabeça. 1% melhor todos os dias. Até mandei fazer uma pulseira sobre isso. 1% melhor todos os dias, tá? Então, por quê? Você está se superando, você está se descobrindo, você está contribuindo para essa autoconfiança se elevar, tá bom? Faz sentido pra você até agora tudo isso? Então a gente tem aí, fala aí pra mim, se vocês têm alguma pergunta e tudo mais, tem mais conteúdo aí, tá? Faz sentido isso pra vocês? O simples fato de arrumar a sua cama, o quanto que isso muda no seu dia, tá? Então acordou, turma, coloca como meta na cabeça. E você vê aquela situação, aquele quarto já arrumado, fala, agora eu vou enfrentar os desafios do dia, tá? Então, olha só, a gente fala que tem o segredo da autoconfiança, né? Da onde vem? Da onde vem essa diminuição da autoconfiança, essa falta de autoconfiança? Da onde vem isso, né? Existem crenças que são colocadas, enraizadas na gente, né? Quando a gente é criança. E da onde vem? Vem dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, das pessoas que a gente tinha convívio, tá? Quando a gente era lá atrás criança. Como? Aqueles pais super protetores que não deixam as crianças fazer nada. Eu vou comprar um sorvete, o pai vai lá e compra. Eu vou escolher uma roupa, o pai vai lá e escolhe. Então a criança não tem poder de escolha, não tem poder de decisão se ela quer ou não. Simplesmente ela recebe aquilo. Ela fica aquela criança acuada, né? E quando ela tem que tomar uma decisão na vida, ela vai ter medo, vai ter falta de confiança. Então ela nunca treinou isso. Então, quando ela estivesse numa situação adulta, que ela tiver que enfrentar a realidade, ela não vai ter parâmetros de comparação. Ela fala assim, meu Deus, isso não é pra mim. Eu não quero isso. Não quero. Então, ela não vai encarar a situação. Então, as crianças têm que se testar, errar e aprender com os erros, né? A gente tem que encarar a situação desde quando a gente é criancinha. Quando você aprende a andar, você não aprende a andar caindo? Você cai, você fala, opa, levanta, cai, opa, levanta, cai, opa. Não é assim, é assim. Você vai aprendendo com o seu próprio erro, até que você ajusta, fala, agora vai. E vai embora, né? E outra situação. Então, essa é uma das formas que a gente está enraizando essas crenças. Então, a gente tem que quebrar essas crenças limitantes. E outra forma que foi enraizada na gente, ou enraizada em algumas pessoas, é quando falam pra gente que a gente não é capaz. Para de estudar isso, você não é capaz de passar nessa prova, não. Entrar em medicina na USP, você não tem capacidade para isso, não. Você não estudou em escola particular, você vem de escola pública, né? Mas por que disso? Se a pessoa se empenhar em estudar, ela vai conseguir. Ela pode demorar 1, 2, 3 anos, mas em algum momento ela vai conseguir sim, se ela se dedicar e tiver persistência para aquilo, ela vai se dedicar àquela situação, se predispor àquilo e vai até o fim. É uma mentalidade vencedora, né? Por mais que encontre obstáculos no dia a dia, você tem que concluir aquilo que você quer, né? Então existem essas crenças que são geradas, uma superproteção e uma crença que falam pra gente, você não é capaz disso, você não é capaz daquilo, você é burro o suficiente, você não sei o que, você não sei o que. Então aí colocam na cabeça da gente, a gente acredita isso como verdade. Aí a gente vai tomar alguma situação na vida, a gente fala, não consigo fazer isso. É a famosa palavra não consigo, né? Eu não consigo fazer determinada coisa porque eu não consigo fazer, porque eu não sei, ou porque eu não quero fazer, né? Então tem duas situações aí. Então a gente fala assim, o segredo
É você ser você. Você tem as suas próprias convicções, você tem seus próprios pensamentos. Aí você fala numa roda de amigos, eu tive uma grande ideia. Aí você fala assim, eu tive uma ideia de vender grampeador dentro do hospital para pacientes que estão em recuperação. Aí você fala, grampeador para pacientes que estão em recuperação. Aí um vai falar, isso é louco. O outro vai falar, nossa, que ideia. Eu não vou nem te ouvir mais. Um fala, nem vou te ouvir, o outro fala, que ideia maluca. Mas você acredita tanto na sua ideia que você vai lá e faz as coisas acontecerem. Porque você tem que ter essa força de vontade. Se você não acreditar nas suas próprias convicções, quem vai acreditar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não ter medo do fracasso. Fracassar faz parte. Agora, desistir é para sempre. Né? Por mais que você fracasse aqui, fracasse ali, o sucesso ele é conquistado por várias etapas. Ele não é amanhã que você vai conquistar. Né? Não tem atalho, não existe isso, não tem caminho fácil. Não tem. A gente tem que encarar a realidade, a gente tem que enfrentar as coisas. Vai dar 3 passos para frente, vai dar 2 para trás. Fala, opa, aprendi aqui, então eu vou dar 10 para frente agora. Dei 10 para frente, recuei mais 2. Porque em algum momento você vai ter que recuar para reaprender algumas coisas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, conversa com você mesmo, da mesma maneira com que você conversa com as pessoas com que você ama. Você dá atenção para os seus pais, para os seus filhos, para as pessoas que você ama, para o seu parceiro, para sua esposa, para o seu marido. Então converse com você mesmo, seja sincero com você, né? Qual é o seu real objetivo? Fala para você, assuma um compromisso com você, não é com ninguém. Você não está prometendo para mim, você não está prometendo para ninguém. É para você. Se você não tiver sua convicção, como é que você vai sair dessa inércia? Se você não sabe nem para onde você quer ir. Essa autoconfiança, ela vem interna. A gente tem que ir construindo ela e fortalecendo ela. Ela tem que se tornar inabalável. Então, anote, escreva. Eu sou, eu quero, eu vou fazer. Tenha persistência. Uma coisa que é nítida, turma. Todo início que a gente vai fazer alguma coisa, isso é muito claro, A desistência, ela vem aí, ó. Eu tô querendo, sei lá, estudar inglês. Vamos lá. Uma suposição, tá? Eu vou estudar inglês. Eu estou no nível iniciante, eu não sei nada de inglês. Eu vou lá, ligo para uma professora, contrato ela para me ensinar inglês. Tem o apoio online, tem livro, tem áudio, tem muitas coisas, né? Só que no começo do meu inglês, eu não sei falar, eu pronuncio errado, eu escuto as coisas, só que eu entendo as coisas errado, eu não sei escrever. Então eu sou ruim, concorda? Eu sou ruim porque eu não sei. Eu sou ruim. Então todo início a gente é ruim. Se eu for fazer inglês, se eu for fazer aula de piano, se eu for estudar finanças, se eu for dirigir uma caminhonete que eu nunca dirigi na minha vida, se eu for pilotar um avião, enfim, tudo que eu vou iniciar eu sou ruim, porque eu desconheço aquela situação. Então, aí a pessoa começa a se julgar. Eu não vou conseguir, porque isso é muito difícil. Por quê? Então vem na cabeça, esse inglês é muito difícil, porque, como eu sou burra, né? Porque falaram pra você que você não consegue assimilar a pronúncia do inglês e você apropriou disso e falou com verdade. Aí você fica... Aí isso começa a te infernizar a vida. É difícil, e você tá tentando. Aí não sai daquele the books on the table. The books on the table, the books on the table, the books on the table. E você... E tem hora que você enrosca numa situação que você não consegue ver saída. Aí você fala assim, nossa senhora... A professora dá lição, eu não sei fazer, eu não sei falar, que dificuldade. Aí você passa 3 horas numa lição, aí vem, tá errado. Ela fala, não, faz assim, tá errado. E vem, faz assim, tá errado. Aí o que você faz? Esse negócio não é pra mim, eu odeio esse negócio aí. Esse negócio não foi feito pra mim. Eu não gosto, eu não vou fazer mais. Por quê? Você entendeu que aquela primeira situação que é ruim,
Aquela primeira situação que você enfrentou, que era só situações negativas, que você não sabia, que você demorava, que você errava, que você pronunciava errado. Isso foi te dando vários obstáculos. E você foi tentar pular, voltou. Tentar pular, voltou. Tentar pular, voltou. Só que isso é prática. É prática. Quanto mais você faz, melhor você fica. Antigamente, não, todo mundo passou por isso. Todo mundo, né? Que tem habilitação passou por isso. Quando você for tirar sua carta, exceto aqueles que aprenderam com os pais, né? Aprenderam com algum vizinho, já entraram na autoescola dirigindo, eles já tinham uma noção do que era dirigir. Vou contar uma história minha, tá? Eu entrei na autoescola, entrei no carro, vi 3 pedais. Eu falei assim pro instrutor, pra que 3 se eu tenho 2 pés? Né? Aí o cara deu risada, porque eu não entendia nada de carro. Ele falou assim, não, um é embreagem, outro é acelerador, outro é o freio. Tá, e o que eu faço com isso aí? Ele foi me ensinando, o carro pipocava, o carro morria, o cara dava risada, eu ficava com vergonha, natural, eu não sabia, né? E com o passar do tempo, fiz 15 aulas, 20 aulas, fiz um monte de aula para entender o processo de dirigir. Fui lá, aí peguei o carro sozinha pela primeira vez, falei, agora eu vou dirigir. Aquele medo enorme, né? Porque é uma situação que você tá em risco ali. Você pode afetar uma pessoa, você pode subir na calçada, você pode amassar o carro. Enfim, pode acontecer várias situações, mas eu fui lá e fiz. Só que você tá tão aqui, ó, você tá tão ruim ainda dirigindo, você é tão ruim, né? Você tá tão assim que você não consegue falar e dirigir. Você não consegue fazer uma curva, trocar uma marcha. E você não consegue fazer nada ao mesmo tempo. Você consegue ter uma atenção seletiva ali, ó, de frente a uma situação. Aí você vai trocar de marcha, aí você olha pro pé ainda pra ver se tá apertando o acelerador ou o breque. Você não tem noção ainda, né? Você é ruim. Você começou a aprender agora e tem pouca experiência. Aí com o passar do tempo, você fica o quê? Aí você pega o celular, você pega a garrafinha de água, tá dirigindo, você faz aqui, aí você faz assim, aí você passa rímel, aí você tá dirigindo, aí você fala, e aí, não sei o que, você fica conversando. Por quê? Você tá puta autoconfiança ali de dirigir. E por que você não tem autoconfiança na vida? Essa é a situação. Porque pra uma coisa você tem e pra outra não, pra outra você foge. Né? Então a gente tem que começar a mudar esse mindset aí e encarar a autoconfiança como uma mudança interna. Turma, olha só, a gente tem que ter a coragem de ser imperfeito, né? A gente fala assim que as mulheres, elas são cobradas hoje pela sua aparência, tá? Elas têm que ser magras, elas têm que ser jovens, elas têm que ser bonitas. Então, a indústria da beleza é muito forte nisso. Tanto é que tem uma briga muito grande dentro do Conselho de Educação Física, porque as blogueiras estão prescrevendo treino e as pessoas seguem o que elas falam, e os profissionais de educação física estão ali brigando contra isso, né? Por quê? Influencia. Então a gente é cobrado o tempo todo. Aí tem que ser magra, tem que ser bonita e tem que ser jovem. Então estica aqui, estica aqui, estica aqui. Aí vira aquela mulher artificial, cibernética, né? E os homens, em contrapartida, eles são cobrados para não ser fraco. Não pode falhar. E aí, você falhou por quê? Por que você não fez as coisas dar certo? Então a gente tem que ter a coragem de... Aí se a gente faz o negócio e erra, se eu me considero que não tô naquele mesmo nível de beleza, dentro da minha concepção de beleza que nem da outra, eu vou sempre me julgar incapaz. Então, se eu me julgo incapaz, como é que eu vou me desenvolver frente a qualquer situação? Se tá eu e fulana aqui, aí eu falo, nossa, mas ela é mais bonita do que eu. Acabou. Criou esse conflito interno, você vai desempenhar a sua situação menos daquilo que você pode, tá? Então, a gente tem que ter a coragem, perder essa vergonha, né? Quando a gente fala assim, pega o celular, posta um vídeo,
Grava uma live, coloca sua cara a tapa. As pessoas têm vergonha do quê? Do julgamento do outro. Porque o outro vai olhar, vai dar risada. Porque o outro vai olhar porque você falou errado. Porque o outro vai olhar porque a blusa tava assim, tava manchada, que não sei o quê, que bibibi, bibibi. A gente tem que estar a todo momento provando alguma coisa pra alguém. Por quê? Se não pra nós mesmos. Se eu tenho uma vontade, por que eu não vou lá e faço? Dentro do que é, né? Certo, né? Certo na sociedade. Tô falando pra você sair fazendo coisa errada, tá? Tô falando, por que você não tem vontade de fazer e faz? Agora eu vou instigar vocês. Sabe por que você não faz? Sabe por que você não faz? Olhando bem pertinho de vocês. Sabe por que você não faz e tem essa autoconfiança baixa? Porque nem você sabe aonde você quer chegar. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho certo. Então, senta ali, ó, que o trem te leva. Quanta gente, frente a essa pandemia, tá aqui, ó. Deixa a vida me levar. Fica que nem a música lá. A vida leva eu. E quantas pessoas hoje se reinventaram, que vocês conhecem? Olha pra você. Olha para as pessoas ao seu redor, né? Olha pro mundo. Você acha que as coisas vão ser como eram antigamente? Não vai. Você tem que ser mais forte, mais resiliente. Você tá passando por uma situação que ninguém imaginava que a gente ia passar. E se você não tiver autoconfiança nas suas próprias convicções, nos seus próprios desejos, como é que você vai sair disso? Como é que você vai encarar os seus problemas? Se você ficar se escondendo, né? Se você ficar se escondendo, se você ficar... Então, o que você tem que desenvolver aí? Primeira coisa, algumas etapas de desenvolvimento para melhorar essa autoconfiança, né? A gente só não vai falar da autoconfiança, a gente vai falar como aprimorar, como melhorar, como fortalecer, como deixar isso mais latente dentro de vocês, tá? Então, primeira coisa, para de se comparar com o outro. O outro é o outro, você é você. Se você entender isso, partindo da premissa que você é único, você já caminha aí 50%, tá? Ai, porque o outro tem mais cabelo do que eu. Ai, porque o outro não sei o quê. Ai, porque o outro tem o bíceps mais definido do que eu. Ai, porque o outro emagrece mais rápido do que eu. E daí? Agora, o que você faz? Você se conhece? Qual é o processo de emagrecimento do seu corpo? Você se conhece? Então, primeira coisa, para de se comparar com o outro. Para. Não tem nada a ver, não tem relação você ou outra pessoa. Tá? Compare você com você mesmo. Todo mundo que faz aula comigo, eu falo assim, ó. Hoje você tá num patamar. Amanhã a gente vai ser melhor. Depois de amanhã... Então, a busca da melhoria é contínua, tá? Quando você olhar para trás, você fala, puxa, eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo. Então, você é o parâmetro de comparação. Regra número 2, cuide do seu corpo, que é o seu templo. Se você não tem um corpo... Quando eu falo de corpo, eu falo como um todo, tá, gente? Eu falo de aparência, eu falo de estrutura física, eu falo de parte fisiológica, eu falo de alimentação, eu falo de tudo. Cuide do seu corpo, porque você reside nele. Se você largar ele para as traças, você não vai ter disposição para nada. Se você não dormir bem, como é que você vai ter disposição no outro dia para fazer as coisas? Você pode dormir mal 1, 2, 3, 4 noites. Agora dorme um mês. Seu sistema nervoso tem conflito. Você começa a ficar meio doido, tá? E outra coisa, quando vir um pensamento negativo, duvide. Ai, você não é capaz de aprender inglês. Aí você fala, por quê? Por que eu não sou capaz? Qual o motivo que eu não tô falando que eu não sou capaz? Por que eu não sou capaz de fazer isso? Por quê? Eu não tenho conhecimento, eu não sei o porquê. Então, se você não sabe e desconhece e quer fazer, procure um caminho, procure uma saída, procure um mentor, procure quem te oriente. Quem vai te orientar? Quem já passou por esse processo. Então, procure as pessoas certas.
né? Se você quer chegar num corpo mais saudável, mais resiliente, mais ter um desenvolvimento pessoal melhor, você vai procurar a pessoa que está aí falando de, sei lá, de finanças? Não, você vai procurar quem está falando de desenvolvimento pessoal, que já vivenciou aquilo, que teve resultado frente àquilo. Então não adianta, né? Se a pessoa é um treinador de corrida, é expert, só treina corrida e você quer melhorar a natação, você vai falar com esse cara que treina corrida? Você fala assim, eu quero praticar natação. Você vai, professor, me ensina natação? Ele fala assim, olha, desculpa, mas essa não é a minha área de conhecimento. Então, se você não sabe o caminho, procura. Começa a duvidar dos porquês. Por que eu não sei fazer isso? Mas por quê? Comece a fazer perguntas, né? Pergunta pra você mesmo. E outra, dê a oportunidade de experienciar as coisas. Ai, não gosto de fazer zumba. Um exemplo. Mas você já vivenciou zumba? Ou porque você tem um preconceito porque a sociedade fala que homem não pode dançar. Porque todo homem que dança é gay. Então experimenta. Se você gostar da dança, e daí que você dança? Você não deve satisfação pra ninguém. Pelo menos você tá trabalhando o seu corpo, tá sendo feliz, tá se divertindo, tá queimando caloria, tá cuidando do seu templo. Tá? Então, assim, você tem que gerenciar o seu dia, gerenciar os seus estresses, gerenciar as coisas para que isso tudo aconteça. Então olhe para você, primeiro passo, olha para você. E veja o que você quer, tá? Só que isso você tem que ser de uma maneira organizada, não é uma coisa que vai acontecendo aleatoriamente na vida. Ah, aconteceu agora. Ai, peraí, eu tenho que comer. Ai, o que eu vou comer? Ai, peraí, eu tenho que... Mas por quê? Por que eu vou comer agora? Não, também não é assim. Tem que ser uma coisa organizada. Então, organize o lado profissional, o lado pessoal, diferencie as coisas, não começa a misturar, porque senão vai dar uma meleca que você não vai saber diferenciar depois. Aí você vai saber que hora que é a hora, que hora que é agora. Então, tenha um planejamento, escreva. Tudo que eu tô falando pra vocês tá escrito. Nada é aleatório. É um planejamento. Por quê? Eu tô impactando pessoas. Já pensou se eu viesse aqui e falar, então, autoconfiança, ter confiança em você mesmo. Aí você fala, puta, que groselha, né? Como diz o Joel, né? A gente assiste. Que groselha é isso? Não. Então, faça um planejamento. Faça uma rotina, né? Faça as coisas acontecerem. Turma, para tudo agora. Mas eu não gosto de escrever, eu gosto mais de digitar. Tudo bem, você tem o seu controle da maneira que você acha. Mas olha só, se você escrever, além de estar aqui, você usa outro órgão sensorial que é a visão, tá? Então você está usando duas situações ao mesmo tempo. A mente trabalhando para você, eu tenho que ser mais autoconfiante. E você escrever eu tenho que ser mais autoconfiante, você está visualizando, você está fazendo uma leitura mental, e se você pronunciar, você está usando outro órgão sensorial ainda, que é a fala. Então, olha só, quanto mais estímulos você der, mais isso se alimenta dentro de você. O cérebro ele não identifica o que é real do que é imaginado, tá? Isso já é comprovado na literatura. Então, mentaliza isso. Se fortalece internamente. Então, por que a gente promove desafios? Porque esse desafio ele vai tirar você fora da zona de conforto e você se compromete com você. Então, todo desafio que eu promovo, eu falo assim, você se compromete com você a fazer tudo que eu te direcionar? Eu te conduzo. Mas você se compromete? Aí a pessoa fala, eu me comprometo. Aí a primeira apertadinha que dá ali, ela já afrouxa. Porque eu tive que resolver os negócios aqui, eu tive que fazer... Aí eu tive que trabalhar até mais tarde, que não sei o quê. E mais uma vez eu escuto a desculpa. Turma, presta atenção. Desculpa. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém aqui, não. São 14 dias que eu promovi de desafio. São 14 dias de atividade física. Final de semana eu não faço atividade física. Então, minha filha, você não se compromete com você, que nem eu ouvi lá do Joel, um mentor que eu tô seguindo. Se você perde pra batata frita, você vai ganhar de quem? Se a batata frita tá do seu lado, você fala assim, hoje eu preciso comer melhor, né? Hoje eu tô
com a minha alimentação regrada. Aí vem uma batata frita aqui, ó. Aí você fala, batata. Aí você fala, vou pegar só uma. Se você perde pra ela, você vai ganhar de quem? Para, né? Se a gente promove um desafio de 14 dias, de 21, você fala, ai, final de semana. Por que tem a ver o final de semana? Você não vive o final de semana como você vive na semana. Você vai mudar suas tarefas. É diferente. Você tem outra rotina de tarefas, mas é um dia como outro qualquer. Né? A vida não começa na segunda-feira, a vida está começando agora. Você está vivendo hoje. A segunda-feira está muito distante, hoje é quarta. Para. Me poupe. Beleza? Então começa a refletir sobre isso. Tá? Quando você se compromete a fazer algo, faça. Porque você não deve satisfação para mim. Eu tô dando o meu melhor aqui. O meu compromisso com você é trazer o conteúdo de máxima qualidade. Agora, o que você faz com esse conteúdo, se entrar por aqui e sair por aqui, eu fiz a minha parte. Eu fiz, né? O conteúdo tá com você. Agora, o que você vai fazer com isso? É mais uma desculpa. Para e pensa. Eu não gosto de escrever. Eu não tenho tempo para escrever. Pô, acorda 30 minutos mais cedo. Tem muitos estudos que comprovam, gente. Tem a turma das 5 da manhã que acorda. Se você não é uma pessoa matinal, tudo bem, a gente respeita. Então, faça as coisas no melhor horário do seu dia. As coisas foram feitas para serem ajustadas frente à sua realidade. Mas você tem que fazer. Se você quer um corpo mais torneado, não sou eu que vou deixar. Te mostro o caminho. Eu falo que eu sou o caminho. Eu falo, eu tenho um caminho aqui. Você quer seguir? Porque eu sei onde você pode chegar mais rápido. Agora você pode seguir sozinho, você pode buscar na internet um monte de treino, né? Tá lá. Que nem eu fiz um caderninho de treino, tá lá, quem quiser fazer um treino. Mas se você quer emagrecer de forma simples, eficiente e rápida, eu te mostro um caminho, uma planilha personalizada. Então, tem caminhos. Qual caminho você quer seguir? Qual trilha você quer seguir? Qual trilha, né? Qual trilha eu vou seguir? Começa a colocar isso na sua cabeça, tá? Começa a colocar isso na sua radar. Que trilha que eu vou seguir daqui pra frente? Então, o lema é 1% melhor todos os dias. E se permita fracassar. Se permita, errou. Olha pra trás e não se julgue por isso. Eu sou incapaz, eu sou ruim, eu sou um fracasso mesmo, não é pra mim. Eu não gosto, que não sei o quê, né? Olha pra lá e fala, puta... Tenha uma mentalidade vencedora. Fala assim, eu posso melhorar aonde? O que eu posso fazer? Uma mentalidade de crescimento. Né? Tem um livro que chama Mindset, a psicologia, a nova psicologia. Tem um outro livro que chama Mindset, a nova psicologia, que ele fala da mentalidade de crescimento. Quando você fracassa, você se motiva cada vez mais a querer encarar aquilo. Tem muita gente, um exemplo... Os advogados que se formam na faculdade de Direito, que vão prestar a OAB, eles estudam. Tem muitos que desistem no primeiro ano. Por quê? Eles recebem uma negativa e... Só que tem outros que falam assim, onde é que eu errei? O que eu tenho que fazer? Aí vai lá, estuda. E falha de novo. Aí fala, caramba. E no terceiro ano consegue. Fala, esse negócio é pra mim. Eu quero ter minha OAB. E vai lá e faz. Né? Demorou 3 anos, e o outro conseguiu com 1. E daí? Eu sou melhor do que você. Não, você tem a mesma carteirinha que eu, tá, filha? Você tem um OAB, eu também tenho um OAB. Você pode ter mais experiência de trabalho, mais jornada de trabalho, mas a mesma porcaria da carteirinha a gente tem, tá? Então, né? O parâmetro de comparação não existe. Você com você mesmo. Então, turma, olha só, pra gente... caminhando pro fim desse conteúdo, porque você sabe que se deixar aqui eu vou falando das 5 horas da tarde, né? Como construir a autoconfiança? Olha só, primeiro a gente tem que entender por que a gente perde. Por que a gente vai perdendo ao longo do tempo essa autoconfiança? Além de ser uma crença que foi enraizada lá atrás, que a gente já falou, isso vai se fortalecendo se a gente não trabalhar, tá? Por quê? Primeira coisa, falta de autoconhecimento. Olha pra você. Você não sabe nem o que você gosta, o que você quer fazer. Tem muita gente fazendo as coisas por fazer. Você pergunta pra pessoa, o que você faz? A pessoa, eu faço isso aqui. Mas tá, o
que resolve isso? Ah, não sei. Então a pessoa não tem nem... O que você gosta? Você gosta de azul ou de amarelo? Ah, tanto faz. Então a pessoa não se conhece, ela não tem uma própria convicção, né? Ela não conhece. Então, primeiro, autoconhecimento. Busca se conhecer. Começa pela pergunta. O que eu gosto? O que eu sou? O que eu quero? O que eu? Começa a falar o que eu... Começa a escrever. Tarefas que te ajudam a fazer isso. Escreve. Eu gosto disso, eu me sinto bem aqui, eu me sinto bem fazendo isso, eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de me relacionar com pessoas, né? Eu gosto de descansar na praia, eu gosto de ler livro, eu gosto de ouvir música. Então comece a escrever sobre você, que você vai tendo um esclarecimento das coisas que você gosta, tá? Outra coisa que você tem uma conexão com você, a arte da meditação, turma. É muito benéfica. Aí vem a outra crença. Ai, não é pra mim, que eu sou muito agitada, que eu não consigo, que não sei o quê. Turma, é um hábito. É um hábito que você tem que adquirir. E você tem que treinar pra isso. No começo você é ruim, lembra? No começo você vai ficar pensando na morte da bezerra, você vai respirar tudo errado. Enfim, no começo você é ruim. Então você vai aprendendo aos poucos. Começa com 2 minutos, né? Senta lá... 2 minutos respirando, apenas. Tem muita meditação guiada. Pede ajuda. Não sabe o caminho? Busca uma mentoria. Busca um caminho, tá? Não fala assim, ai, não consigo, porque você não tentou. Eu já falei isso em outras lives. Na primeira meditação que eu fui fazer, falei, eu vou fazer. Beleza. Aí liguei lá o negócio. Aí tô lá. Assim, ó. Isso é verídico, tá? Tô aqui. Passou 1 minuto e 30, eu falei, vou fazer 5 minutos, né? 5 minutos, 10, eu não lembro quanto que eu queria fazer. Aí passou 1 minuto e meio, aí eu aqui. Já perdi toda a conexão, porque a primeira vez que eu abri o olho já tava, puta, cadê o tempo, que tempo? Meu coração já... Aí eu, não, vamos centrar. Aí volta, respira. Aí passou 10 segundos, me desconectei várias vezes, mas eu criei no meu cérebro o entendimento que eu tinha naquele momento para entender o que era. Aí aos poucos eu tô direcionando isso, né? Aos poucos eu tô condicionando. Mas é paciência, tem dia que eu não consigo, perco os meus pensamentos, tudo. Aí eu falo, opa, falhei aqui, permito falhar. Falhei na missão, não foi uma bosta. Né? Não fiz nada certo. Tava lá, mas eu pensando em tudo que eu tinha que fazer. Não aproveitei nada. Então, beleza. Próxima vez, outro horário. Outro horário foi melhor. Melhor. Beleza. 3 minutos foi eficiente? Foi eficiente. Beleza. Hoje foi sucesso. Aí no outro dia, sucesso. No terceiro dia, puta, falei de novo. E assim a gente vai construindo, tá? Outra coisa. Mentor, procure as pessoas que já fizeram isso, que fazem aquilo que você quer. Se você quer se desenvolver, ter mais conhecimento, procure as pessoas que têm conhecimento, procure as pessoas que têm embasamento, que já conquistaram aquilo, né? Que tenham, né, a sensação de ter passado por aquilo, porque ela vai economizar o seu tempo, né? Elas já passaram, ela já sabe o processo. Então, se você quer chegar no ponto B de emagrecimento... Se você não sabe o que treinar, o que comer, você vai procurar na internet? Não, você vai buscar profissionais que tenham entendimento sobre isso. Para quê? Para encurtar o caminho. Então eu falo, eu preciso falar, sei lá, com a nutricionista, eu preciso falar com o personal, eu preciso falar com o fisioterapeuta, eu preciso falar com o meu médico, eu preciso falar com o quiropraxista, eu preciso falar, sei lá, na academia que eu trabalho. Enfim, procure um caminho. Procure uma mentoria, né, para diminuir. Não encontre um atalho. Não é tomando um monte de cápsula que você vai emagrecer e falar, daqui 3 semanas eu tô com menos 10 quilos. Não é isso. Porque depois, da mesma forma que veio, vai embora. Tá? Outra coisa, se exercitar. Você tem que cuidar do templo. Então, exercita. Pode ser um alongamento. Pode ser um exercício funcional. Pode ser um crossfit. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um pilates. Pode ser uma caminhada. Esses dias, se vocês observaram meus stories, eu tava cheio de dor na perna. Mas eu tinha que treinar. Aí eu fiz assim... Se eu for treinar, eu vou, desfalecer aqui, porque a minha perna tá dura, né? O que eu fiz? Fui caminhar. Caminhei 1 hora.
Estimulei, ganhei autoconfiança. Falei, meu, caminhei. Agora provei pra mim que eu fui lá e fiz. Então é todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. E isso que eu faço, tenho certeza que motiva algumas pessoas. A Amy foi lá, falou que fez. Teve aquele post que eu fiz lá, ameaçando lá as pessoas, levanta daí e faz. Muita gente me chamou no privado e falou assim, pô, eu só levantei porque eu vi você gritando na minha orelha. Então seja o exemplo, a gente tem que ser o exemplo, né? Então, a gente tem que se autoconhecer. Outra coisa, tem gente que tem preguiça de pensar. Preguiça, né? Tem o cérebro, caiu aqui, o cérebro encaixou aqui e não usa, né? Pensa na solução. Então pensa na solução, pensa o que você pode fazer, com quem você pode falar, o que você pode fazer. Meu, tem N alternativas, só tem uma coisa que a gente não consegue resolver. Uma coisa na vida que a gente não consegue resolver, que é a morte. O resto a gente pode ter soluções não agradáveis daquilo que a gente queria, mas a gente tem uma solução daquilo, ou a gente tem outra solução. Então começa a encarar a solução. Tenha foco, disciplina. Seja comprometido. Se você falou que faz, faça. Né? Eu tenho uma frase que eu deixo aqui, ó. Falou que ia fazer, então faz. Falou que ia fazer, então faz. Eu olho aquilo lá, eu tô cansada aqui, eu preciso ler. Né? Eu tenho uma meta de leitura por dia. Eu tenho 30 minutos ou 30 páginas para ler. Aí eu tô cansada, né? Aí eu sento no escritório, tomo a água aqui. Aí eu leio, falou que ia fazer? Falei, então tem que fazer. Então, concentração, leia devagar. Se for para ler 10 páginas ao invés de 30, em 30 minutos eu vou ler 10 páginas porque o nível de concentração tá menor, mas a sensação do que eu fiz, tá? Por que as pessoas fracassam? Porque elas não se conhecem, aí elas vão lá, começam uma atividade e tem lá a solução. A solução, eu te entreguei uma planilha de treino, a nutricionista foi lá, te entregou um plano alimentar, aí você começa a fazer. Aí você falhou um dia, aí você falhou o outro, aí conseguiu voltar. Falou, depois de 3 dias consegui, pegou, aí falhou, aí você fala assim, poxa, não é pra mim isso aqui. Eu não sou capaz de fazer isso aqui sozinha. Eu não sou capaz de treinar sozinha, eu não sou capaz de fazer nada. Aí você faz o quê? Desiste. Aí você fortalece o quê? Abaixa a autoconfiança. Então, a gente tem que ser consciente do que a gente é. Eu tenho que saber como eu vou fazer isso. Como? Comece a perguntar como. Se eu conheço aonde eu quero chegar, se eu quero fazer exercício físico, como? Né? Muitos dos meus alunos que estão sendo desafiados pelos 14 dias, eles me respondem assim, eu não sabia do que eu era capaz. Eu aprendi a ter foco, eu aprendi a ter disciplina. E eu passo exercícios que não é de complexidade, sim, são tarefas cardiometabólicas. Tarefas para acelerar seu coração, para manter seu corpo em atividade, elevar a frequência cardíaca, para manter o nível de condicionamento físico saudável. Não é nada além do mais. São 30 minutos por dia, tá? E tenha disciplina. Turma, só você pode ter o controle da sua vida. Se não é 7 horas da manhã que você consegue treinar, se você se predispôs a treinar 7 horas da manhã, surgiu um imprevisto que você não conseguiu, treina meia-noite, mas você tem que fazer. Porque você falou que ia fazer e fez. Isso vai aumentando, e isso repetidamente. Depois ninguém precisa falar pra você. Ninguém precisa falar mais nada pra você, né? Por quê? Isso já é automático. Você vai assim, você não vai conseguir fazer isso. Quantas e quantas vezes você já falou assim, você não vai conseguir chegar lá. Você, né? Você não vai conseguir chegar lá. Muito obrigado, Dani, pelo feedback. Então, a gente tem que parar. Toda quarta-feira, tá? Toda quarta-feira tem... Eu quebrei aqui um protocolo só pra falar. Toda quarta-feira, 12:06, a gente tem uma live pra evolução de desenvolvimento pessoal, tá? Relacionado sempre ao ambiente da saúde, ao exercício físico. Eu sempre vou trazer com o viés da atividade física, tá? Porque é a minha especialidade, tá? Então, assim, como construir? Fortalece isso dentro de você. Fortalece. Se conheça. Como se conhecer? Escreva sobre você, fale sobre você, grave áudios, fala que você é capaz, mentalize.
Medite para se autoconhecer, que você vai começar a se centrar mais. Vai começar a se... né? Procure as pessoas, procure uns mentores para te direcionar, fala, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Os livros que eu leio hoje são indicações. Então, por quê? Eu quero aprender mais sobre disciplina, foco, resiliência. Adianta eu ler livro de finanças? Não, então, que livro é bom? O que eu posso ler para me aprofundar? Porra, já li 6 livros nessa quarentena. Em 100 dias aí que a gente tá recluso, foram 6 livros. Então eu tenho propriedade naquilo que eu tô falando, né? Porque eu fui indicada por cara que já sabe do que tá falando. E hoje, eu ouvindo ele falar, mais somado aos conhecimentos dos meus estudos, eu posso estar aqui falando para vocês. E exercitar. Exercitar, ele traz a liberdade, ele traz aqui a autoconfiança pro corpo, tá? Depois, começa a procurar soluções. Não existe problema sem solução. Não existe, não existe. Não vem falar pra mim. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho sei o quê. Você não tem prioridade. Você não tem prioridade. Ninguém tá falando aqui pra você dar R$1.000 pra mim agora pra ouvir uma live, né? Então tem 18 pessoas aqui, sendo que tá aberto pra todo mundo. A live fica depois, quem quiser assistir, assiste, né? Agora, qual é a desculpa? Qual é a desculpa para se evoluir, para se conhecer, para encarar os problemas de frente? Às vezes a gente escuta uma palavra que a puta tapa na cara, né? E às vezes a gente tá precisando desse tapa na cara. E eu gosto assim. Como que você evolui? Olhando pro seu próprio erro. A gente não gosta de feedback negativo. Quem gosta de tomar um dedo lá, falar, você errou nisso. Certo que existem maneiras de falar, mas se eu falar pra você, puta, tá, negócio chato que você falou, puta negócio horroroso. Aí você fala. Aí tem gente que fala, mas eu devo melhor, não sei o quê. Tem gente que fala, o que eu posso fazer pra melhorar? Então, se eu errei nisso, o que eu vou? Então, tem 2 viés. Qual é o viés que você tá olhando? Né? Então, começa a solução. Procure a solução. Seja obstinado pela solução, pelo sucesso. E, turma, para de olhar a felicidade alheia, a felicidade 100% do Instagram, a felicidade 100% do Facebook. Não existe isso. Não existe. Existe uma vida cheia de desafios. Eu falo que não é problema. Eu falo que é desafio. Né? Porque problema se remete a coisa negativa. Então, a vida é feita de desafio. Que desafio é? Eu tenho um desafio. Eu odeio beber água, mas eu tenho um desafio de beber 3 litros de água por dia. Tá, como eu posso fazer isso? Como? Como que entrou na minha cabeça isso? Aí eu falei, puta, vou tomar 1 litro de manhã, 1 litro na hora do almoço, 1 litro à noite. Não, tá errado. Né? Que eu vou parecer o baiacu aqui. Então, o que eu fiz? Fracionei. Peguei meu celular, coloquei de hora em hora um celular apitando lá. E apita, vou lá, toma um copo de água. Isso no primeiro dia foi ruim, segundo dia foi chato, terceiro dia foi horroroso, quarto dia eu esqueci, no 5º dia já foi um pouquinho mais agradável, agora já tá no 20º dia, no 30º dia, já tá confortável, tocou o celular, já bebo, porque isso já é automático. Eu sei que faz bem, isso faz bem. Faz bem pra quê? Pro meu corpo, pro meu... fortalece. Então toda vez que eu faço uma live, toda vez que eu escrevo lá num post, num Restories, se eu prometi pra mim e fiz, eu tô aumentando quem? A minha autoconfiança. Então escreva. Se eu prometi pra mim, eu fui lá e fiz. Se eu prometi pra mim, eu vou lá e faço. Eu faço aquilo que eu... Tem dia que vai dar errado. Aí você fala assim, puta, é que nem segunda-feira. Eu falei que eu ia ler 30 minutos, não li, porque não deu. Programei errado meu tempo. Falhei. Aí eu olhei e falei assim, beleza, falhei nessa programação, mas na terça eu vou acertar. Falhei de novo, não consegui, porque eu errei no planejamento de novo. Hoje já tá programado de maneira diferente. Já sei o horário que eu vou ler e vai ser tranquilamente. Hoje eu tenho certeza que eu vou acertar, porque 2 falhas já me remeteram a 2 novas soluções. Então aí eu falo, puta, agora beleza, agora já entendi. Agora já sei o que eu tenho que fazer. Aí você já começa, puta, aí fala, agora... Aí você certificando isso, turma, tenho certeza que você constrói uma autoconfiança inabalável. É lógico, vai ter momentos que você vai cair. Mas isso se torna cada vez mais forte em vocês, tá? E aí, gostaram?
Fez sentido pra vocês? Faz aí o feedback agora. Que eu sempre falo que eu vou fazer 45 minutos de live, mas a gente tem 5 minutos aí. Eu sempre falo 55, eu falo 45. 1 hora para professor é muito pouco. Conta pra mim aí como que foi. Fez sentido? Construção de planner, construção de um caminho, o desafio, a trilha. Mexeu aí? Fez sentido? Tocou alguma coisa aí? Tocou? Foi um murro. Turma, é isso que faz a gente sair da inércia, né? Isso que a gente faz, a gente sair do lugar, a gente conquistar as coisas que a gente quer, tá? Então eu vou pedir uma coisa pra você, eu vou postar uma foto e você comenta isso pra que mais pessoas vejam, né? Eu vou postar uma foto de nós aqui, aí você fala assim, mudou isso aqui foi importante pra mim. Essa parte foi importante pra mim. Essa parte de se autoconhecer foi importante. Essa parte de... Aí você começa a contribuir também com outras pessoas. Porque outras pessoas vão visualizar e falam, o que essa doida tá falando? Né? Que aí desperta curiosidade. Vamos despertar curiosidade. Vamos chamar mais pessoas. Tá? Porque assim, quanto mais pessoas a gente somar, mais pessoas ficam melhores. Então essa é o objetivo das lives. Tá? O objetivo é disseminar o conhecimento, é disseminar a oportunidade de você evoluir, né? Frente a tudo isso que a gente está passando, a gente tem um momento para a gente cuidar da gente. Então esse é um momento, na hora do almoço, no meio da semana. Por que é quarta-feira? Porque no meio da semana, já passou 2 dias, aí você começa a refletir para os outros 2 dias que estão vindo, para se preparar para o final de semana já um pouquinho mais forte, tá? Então eu peço só isso para você. Comenta lá a foto, comenta com o que foi importante pra você dessa live hoje. Comenta, porque é importante que outras pessoas saibam, é importante eu saber quem passou comigo nessa tarde de quarta-feira, quem passou comigo, né? Eu gosto de responder, eu gosto de ver comentário por comentário. É importante esse feedback, né? Porque às vezes eu falando aqui, eu não tenho a real noção do que mudou em você ou não mudou nada. Se quiser falar, fala a verdade, fala, porra, não mudou nada. Mas se mudou, escreve lá, isso foi importante pra mim, sei lá, o comparar com o outro, que eu sempre ficava me comparando com o outro. Então escreve isso pra mim, posso contar com vocês? Põe um soquinho aí. Obrigado pelo feedback. Então, ó, eu posso contar com vocês? Manda um soquinho aí. Manda um soquinho. Essa live é a sequência do trabalho incrível que você fez com a gente nessa quarentena. Parabéns pela sua dedicação e força. Parabéns para nós superando esse período com positividade. Turma, tira o print aí da tela. Que a gente tem 1 minuto. Eita, essas lives são muito pequenas pra mim. Tem que ser live de 4 horas. Eu vou tirar os comentários pra gente ter nosso print. Pera aí. Então, deixa eu arrumar aqui. Tira print aí. Deixa eu voltar. Gente, muito obrigado pela participação. Eu vou postar agora lá. Vocês já estão aí, já comenta. Fechou? Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês. Aproveita esse conteúdo. Utiliza, gente. Coloca pra agir. Ação. E vamos evoluir juntos, tá? Até a próxima quarta-feira, 12:06. Deixa anotadinho aí. Isso é um compromisso com você. Comigo também. Fechou? Beijo!